persistência da memória. É uma reprodução tridimensional de um quadro, de uma pintura do nosso Salvador Dalí, uma pintura dos anos 30, do começo dos anos 30. Um relógio que se derrete. Aliás, um tema recorrente na obra dele, essa ideia do tempo que se derrete, que escorre. E este é um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje. Vocês sabem que o dialogador vai trazendo objetos e os objetos vão ensejando, vão tematizando o nosso encontro, o nosso diálogo. E um dos objetos é exatamente este, que tem a ver com o tempo, com a memória, com a construção da memória. E o nosso dialogador de hoje é graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Filosofia, com uma dissertação sobre Kant, a obra do Kant, tem doutorado em Educação, com ênfase no pensamento de Foucault, e pós-doutorado em Barcelona, também ligado a Foucault, mas na área da filosofia da educação. E eu me refiro a quem? Ao professor da Universidade Federal do Ceará, Pablo Severiano Benevides, está aqui ele. Olá, Ricardo. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui. Te agradeço muito pelo convite, né? Uma imensa alegria, uma imensa honra. Cumprimento também todo mundo que está nos assistindo. Não sei se nos assistirão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, exato, não sei se dou bom dia, boa noite, boa tarde, mas enfim, um bom momento para cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Que bonito, bonito você estar aqui. Bom e bonito contar com o Pablo, que é um intelectual, um pensador, um homem de sensibilidade, e que me trouxe, aliás, a prova dessa sensibilidade, né? Uma delas é exatamente este objeto que ele me traz, um objeto de arte de Salvador Dalí, persistência do tempo. E como o tema é pautado pelo objeto, dou a palavra a ele para dizer por que ele trouxe para pautar que tema, que temática, que assunto. Pois é, Ricardo, um objeto artístico, ele é sempre muito polissêmico, não é? É como se fosse uma espécie de dispositivo de abertura de ângulos, dispositivo de abertura de pontos de vista. Então, a gente pode ver essa questão da persistência da memória, que é algo retratado nos quadros do Salvador Dalí a partir de um relógio derretendo, né? Existe o quadro chamado A Persistência da Memória, de 1931, mas existe também em vários outros quadros do Dalí a insistência em trazer esse relógio como um símbolo recorrente. Então, a gente pode perspectivá-lo de várias formas, né? de vários âmbitos. E eu gostaria de pensar em um deles, de trazer um deles para a gente conversar, que é a relação entre a memória e o objeto lembrado, o objeto da memória, não é? Então, veja, o que simboliza a persistência da memória não é um relógio redondinho, um relógio com a forma habitual que nós conhecemos. É um relógio disforme, é um relógio alterado, né? Ó, o relógio do Ricardo aí já. Para fazer exatamente visualizar essa comparação que você está fazendo, né? Essa diferença entre o que nós temos guardado, né? Como imagem de relógio, sim, e uma transgressão. Sim, entre o relógio redondo, que representa o fato, a exatidão, né? Aquilo que efetivamente se lembra, e aquilo que é puxado pela memória. Então, aquilo que é puxado pela memória nunca é um objeto real, nunca é um acontecimento objetivo, bruto, factual, passível de ser descrito de uma maneira exata pela história. E isso é muito curioso, porque quem está dizendo isso não sou eu, é um caba chamado Sigmund Freud, né, que já no começo do século passado trouxe um texto que eu acho muito bacana, chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Então, nesse texto, o Freud vai colocar que o sofrimento ele não decorre exatamente do esquecimento e que, portanto, você não suprimiria um trauma, as suas dores psíquicas, seu sofrimento, se lembrando de alguma coisa que você esqueceu. O que era o paradigma da hipnose na época, não é? Qual era, sim, o pressuposto, né, de todo esse campo que surgiu na época com Charcot, não é? E que foi um campo, inicialmente, da carreira do Freud. E que foi um campo que o Freud também se situou na hipnose. Logo no começo, né? E logo abandonou, e logo não é? abandonou.
né? Alguns dizem que é porque ele não sabia hipnotizar muito bem. Outros dizem que é porque ele optou justamente por um método que enfrentasse as resistências psíquicas, enquanto a hipnose te faria jogar de cara num evento traumático. Mas eu quero que você continue esse raciocínio, que é extremamente interessante, da comparação entre a hipnose e o processo psicanalítico, o freudiano. Sim, porque geralmente a consequência que a gente tira desse pensamento é que se a gente se recorda do que aconteceu, se a gente se lembra da exatidão da história, seja da história individual, seja da história social coletiva, a gente resolve os nossos problemas. E, de certa maneira, a psicanálise, ela surge como uma contraposição. Isso quem dizia era um pensador húngaro muito interessante chamado Georges Politzé, que a psicanálise ela surge como uma forma nova de psicologia, que ele chamou à época de psicologia concreta, em oposição à psicologia clássica, como uma crítica à introspecção. Ou seja, a ideia de que você pode virar o olho para trás e alcançar o dado real. Para a psicanálise, você não pode virar o olho para trás e alcançar o dado real. Ou seja, o que aconteceu efetivamente com você, o que foi a sua vivência de fato. Há sempre um filtro. Há sempre um filtro. E no caso da hipnose, quer dizer, eu fico encantado com essa comparação, no sentido de que a hipnose parte do pressuposto de que há algo esquecido que precisa ser trazido à baila, à tona. A consciência, exatamente, né? Trazido à consciência. E no caso da Freud, não. É algo que existe, que está lá, eu já tenho consciência dele. E vou tentar me reapropriar dele, mas estará sempre envolto no amálgama de um processo de filtro. Perfeito. O modo como isso chega à consciência é um modo sempre disforme, é um modo sempre alterado, sempre cifrado. Isso me lembra muito aquela música João e Maria, do Chico Buarque. Sim. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. E aí lá pelas tantas você escuta uma frase: e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Brasil, ame o ou deixo, né? E você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Ou seja, é uma música que tem um componente político forte, né? Assim, relativa ao período da ditadura civil-militar no Brasil. Mas que tem tudo a ver com memória, não? Memória motiva. Exatamente. Essa memória que... Você está falando disso, quer dizer, imagino que você trouxe um objeto para lembrar que as memórias dos tempos, elas escorrem, nós não temos acesso a ela objetivamente. Exatamente, a gente tem acesso àquilo que é elaborado. Aquilo que foi elaborado. Porque para que algo chegue à consciência, chegue ao nosso discurso, não é preciso passar por esse processo de elaboração. Assim como o Chico Buarque, para passar pela censura, não é? O Chico Buarque teve várias músicas censuradas, precisou criar um clima infantil, uma música de uma narrativa meio que de conto de fadas, para poder passar essas frases perigosas à época, não é? E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Então a memória não é algo assim, os fatos traumáticos, dolorosos, não é algo que a gente pode acessar de uma maneira objetiva e nua e crua, mas eles passam sempre por um processo lento de elaboração. Eu digo isso porque eu acredito que isso dialogue com toda uma forma de pensar que eu acho importante, né? E eu acho que vem se perdendo um pouco, que é o perspectivismo, né? A perspectiva trazida, a chave de leitura trazida por Nietzsche, continuada por Foucault, por Deleuze, por Guattari, em outros caminhos, mas a ideia de que você constrói a história, a partir de um conjunto de narrativas que vão se sustentando e que vão não assim resgatando uma verdade original, mas produzindo uma verdade por vir, uma verdade outra. Né? Interessante isso, porque a impressão que a gente tem, e aí eu queria que você comentasse sobre isso, de que a psicologia, depois do seu surgimento, ela passou a ter uma certa hegemonia como recorte epistemológico, de conhecimento. Qualquer coisa que se fale, mesmo que não seja em relação ao indivíduo, a sua subjetivação, é perpassada de psicologia, de aspectos psicológicos. Sim, sim. O Foucault dizia uma coisa muito interessante, que a forma pela qual o sujeito pergunta por si mesmo, ou seja, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou, assume a forma geral da psicologia, o vocabulário geral da psicologia.
Não à toa, termos psicológicos estão tão em voga, assim, na boca do povo, na boca de todo mundo, nas redes sociais, sim. como narcisista, psicopata e os vários transtornos aí que vêm povoando a linguagem comum. Então, a psicologia ela é um campo de saber extremamente próximo da vida cotidiana, o que, por um lado, traz dificuldades e facilidades. E a memória como construção... O Nelson Rodrigues dizia: a memória é alucinatória. Porque, na verdade, a gente não tem acesso ao passado. O passado é sempre um filtro do olhar do presente. Se eu pedisse para você falar, ou me pedisse para me avocasse a minha ideia de falar sobre a infância, eu não voltaria à minha infância real, eu voltaria a uma infância da fantasia. Da fantasia filtrada da agora. Eu falaria, porque quando eu estava vivendo, eu não pensava. Aliás, é um outro tema interessante que eu acho que tem a ver com Foucault, que é não, com Foucault não é com Lacan. Eu só estou onde eu não penso, né? Foucault tem uma frase, o Lacan tem uma frase bonita que é, acho que é assim, mais ou menos Descartes, assim. né? Que é o inverso do Descartes, exatamente. O contrário do penso, logo existo. Penso onde não sou. Exato. Logo sou onde não penso. Exato. Quer dizer, você não consegue acessar você mesmo se for por intermédio do pensamento. E as consequências disso são muito importantes. Ou seja, entre o fato e a fantasia, não há uma distinção nítida. O fato e a fantasia são coisas que se misturam, né? Ou seja, a nossa persistência na memória não é a persistência em encontrar o fato, é em elaborar um acontecimento. Por isso que o Nelson disse que a memória é alucinatória. Sim. E talvez uma das consequências disso seja que não exista tanta diferença quanto se quer fazer entre a linguagem acadêmica, científica, teórica, neutra, e uma linguagem literária, enfim, artística e tal. Eu acho interessante o fusionamento dessas linguagens, né? Não à toa, quer dizer, ao mesmo tempo a gente traz signos que têm a ver com o saber acadêmico, universitário e também com o campo artístico. Eu me lembro de um professor que eu tive de filosofia da arte, Dilmar Miranda. Dilmar Miranda. Grande Dilmar. Lindo. Eu acredito que foi numa disciplina optativa que eu fiz na época do mestrado em filosofia. Conhecedor de música, musicólogo, não é? Sim, samba, jazz, tem uma doutoração de jazz incrível. É. E ele dizia uma coisa muito... Eu vim pensando isso no carro quando eu vim agora, né? Que assim, ele era professor de filosofia da arte. Então ele dizia assim, olha, o pessoal costuma dizer que em filosofia da arte, quando tem mesmo filosofia, acaba faltando um pouco de arte. E quando tem arte mesmo, acaba faltando um pouco de filosofia. Bem, eu não sei se é assim, mas vamos seguir, né? Então eu acho que assim, é interessante como essas coisas, elas às vezes apresentam de uma maneira dicotomizada, né? Essas linguagens apresentam-se de maneira divididas, né? Mas a gente segue tentando um tipo de fusão interessante entre interessante como a academia, de uns tempos para cá, já faz algum tempo, né? Eu que sou da área da história, 100 anos para mim é recente, né? Tudo é recente, é uma referência recente. Mas é recente, essa ideia do que eu estou querendo falar agora, de que é preciso trazer para a academia não um tema de interesse de estudo, mas sim, interesse de estudo sim, mas que tem a ver com o pesquisador. O lugar de fala, a vida, o memorial, analisar o que fez. Sim. Eu acho que há uma tendência na academia de entre aspas, de psicologizar a escolha do objeto, já é uma escolha que demarca um campo de subjetividade. Sim. E não de objetividade, como se tem a neutralidade, né, que aí existiria, que ela não existe. Mas, enfim. É muito interessante isso que você fala, porque em programas de pós-graduação, efetivamente existe, às vezes, essa demanda. Fica assim, mas qual é a sua implicação com a pesquisa? Às vezes qual é a sua relação? Desqualifica a pesquisa porque não tem essa imbricação. Essa implicação. Implicação e imbricação, né? Sim, sim. O Foucault dizia na Arqueologia do Saber, em 1969, que assim, eu escrevo para não ter um rosto. Escrever é uma forma de fazer meu rosto desaparecer e aparecer uma exterioridade que eu desconheço.
Então, é curioso como essa suposta interioridade, essa personalidade, essa identidade, esse termo, né, muito utilizado cada vez mais atualmente, ela vai desaparecendo quando você vai escrevendo. Né? Acho que quando a gente escreve, quando a gente se apropria, toda escrita é uma espécie de apropriação de palavras que foram sempre ditas por outrem. Né? A combinação é que tem certa singularidade. Que é autoral, é singularidade. Mas a gente vai desaparecendo um pouco enquanto a gente vai escrevendo. Mas é interessantíssimo esse Foucault. Como é interessante esse rapaz, né? Esses rapazes novos que você nos trouxe, Foucault, Sigmund essa garotada, né? Porque, veja, apesar de dizer que eu crio um rosto que não é o meu, no entanto, é um homem que trabalhou, estou me lembrando aqui, você falou da arqueologia do saber, aquele livro sobre a verdade também, como é o nome dele? Tem a verdade, as formas jurídicas, tem a coragem da verdade. A coragem da verdade, Tem a minha tese. A tua tese, que é sobre que é sobre a verdade, né? O dispositivo da verdade. O dispositivo da verdade. Eu estava raciocinando, porque apesar de ser esse homem Foucault, que tem esse pensamento em relação ao não eu, e aí tem uma certa relação também com o Lacan, quando diz que eu penso onde eu não sou, né? E, portanto, eu não estou onde eu penso, que é o seguinte, eu me lembro de um trabalho do Foucault, que é a tentativa do dentro, do de dentro, como é aquela história? Que tem a ver com, como se fosse assim, aquelas bonecas russas, que uma está dentro da outra, e a outra está dentro da outra, e a outra está dentro da outra. As marocas, né? As marocas. Maritrosca, uma coisa. Não sei se é Maritrosca, é uma coisa assim. Maritrosca. Que é aquelas bonecas. E eu estava me lembrando, então, porque existem vários Foucaults, não é? Sim, existem vários Foucaults, né? De determinados momentos. Fala-se em três, né? O Foucault da arqueologia, o Foucault da genealogia. Da arqueologia seria década de 60, né? Assim, se a gente for bem preciosista, existe o Foucault pré-arqueológico, da década de 50. Tem o Foucault que trabalha com sociologia, mais ligada à sociologia, né? A partir de 1970, as preocupações ligadas ao poder. Ao vigiar e punir, não é? Vigiar e punir as instituições psiquiátricas, a formação dos saberes no campo das ciências humanas. E é engraçado que ele não é psicólogo, né? O Foucault, você acredita que ele é? O Foucault é formado em psicologia. Ele é formado em psicologia? E o mais engraçado que a gente às vezes... Agora mesmo... Porque ele nunca é associado à psicologia, né? Nunca. Já em reunião de... E agora eu mesmo já que achei... Eu não devia nem estar dizendo isso, mas já em reunião de departamento de psicologia, eu já escutei assim, não, você está trazendo Foucault para discutir no curso de psicologia. Foucault não tem a ver com a psicologia, né? E ele era formado em psicologia. E ele, inclusive, dizia coisas muito irônicas, assim, se vocês quiserem, eu ensino essa psicologia econômica. Ele se referia nesses termos, para falar do skinnerianismo e algumas outras abordagens que vinham surgindo à época. Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise do discurso da psicologia sob outro ponto de vista e tal. Mas ele tinha, curiosamente, uma formação em psicologia. Mas eu acho que a gente não associa, porque o Foucault é transversal, né? Sempre transversal. Sim. Por exemplo, você pega esse conceito que eu queria que você falasse, do dentro, de dentro, do dentro. Estou me lembrando do outro conceito, que é o conceito da... Como é que chama? Da intimidade? Não, é da confissão. Da confissão, né? É confissão que se chama? Do confessional. Ele faz uma diferença... Outro nome, não é confissão mesmo, né? Entre confession e aveu. Aveu seria confessar, não no sentido da prática cristã específica que você faz no confessionário com um padre, com confissão específica. mesmo, Mas aveu no sentido de você dizer algo e isso ter um custo de enunciação. Se você diz para alguém, eu te amo, isso é um compromisso. É compromisso. Isso aí você se abriu, você se entregou. Isso é um custo de enunciação. Exato. Né? Mas ele fala desse conceito de confissão que está no jurídico, né? No mundo jurídico, no mundo religioso, no mundo das intimidades, né? Como que a confissão no mundo da psicologia, vai né? Na clínica, na psicologia clínica, confessar coisas, etc. Sim. Sempre transversal. É isso que interessa para o Foucault, a cena, o dispositivo, né? A forma. Né? Como é que esses mecanismos da confissão, eles migraram de um campo religioso para um campo jurídico, para um campo científico, enfim, para o campo, inclusive, dos movimentos sociais. Hoje em dia, você dizer quem você é muito curioso, mas você está em sala de aula, não é? ou na calorada do pessoal que está chegando e se apresenta, as pessoas dizem, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, minha sexualidade é assim, tenho tais e tais transtornos.
né? Assim, tem o TDAH, tem o transtorno do espectro. Então, as pessoas, elas confessam, de certa maneira, elas exteriorizam suas coisas mais íntimas de um modo cada vez mais frequente. E você fala a palavra sexo, e eu me lembrando que Foucault, de novo, como ele é amplo, né? Como ele é polígrafo, né? É poli em tudo, que é autor da história da sexualidade, né? Sim, dos 3 volumes. Os 3 volumes da história da sexualidade. 2 deles publicados. Como é que a sexualidade foi construída ao longo das sociedades, né? Né? Sim. E como é que sim. a religião, as religiões veem o exercício sexual, né? Da sexualidade. E como é que a sexualidade, ela passou a ser não somente um objeto de prazer, mas um objeto de verdade. No seguinte sentido, de que a sexualidade é algo que revela algo sobre a sua verdade. A sexualidade é algo que se esconde de você e em você falando algo sobre isso, você revela algo de uma verdade maior sua. Né? Essa é uma das questões do E você Foucault, acaba de né? se referir que esse agora tem sido uma prática de apresentação. Sim. De cartão de aviso de apresentação. Né? A sexualidade como um dado. Sim, do sujeito. Veja, cada vez mais. E o Foucault diz isso de uma maneira muito crítica, quer dizer, os processos de confissão, eles servem à administração e à gestão das forças produtivas do campo social. Então, as preocupações com a sexualidade, com a natalidade, com a mortalidade, com os fenômenos próprios à vida, que foi o que Foucault chamou de biopolítica, né? As práticas de confissão, como se fosse um braço, uma ramificação desses dispositivos biopolíticos, eles servem à administração, à gestão pública, ao controle dos corpos, à maximização das forças produtivas na sociedade. Enfim, se você vai fazer um seguro de vida, por exemplo, se você vai fazer um plano de saúde, você tem uma carência, você precisa saber se você tem alguma doença anterior, porque se você tem... que implica em mais... Existe um cálculo da vida. Um cálculo, né? da vida, quantificado, inclusive. Quantificado. Né? Mas vamos falar de outros temas, porque ele me trouxe objetos extremamente curiosos, inusitados e que são seminais, digamos, para outros temas. Por exemplo, a poesia. A poesia e outro me trouxe também um piano. Então, só aqui temos 2 artes. A música, porque esse rapaz, além desse brilhante intelectual que ele é, o professor da Universidade Federal do Ceará, agora na área de educação, não é? Filosofia da educação, que é o Pablo Severiano Benevides. Além disso, ele toca piano, Pena que não possa tocar neste. Mas vamos ver que tipo de observação ele quer fazer a partir do fato de trazer o piano. Mas ele não pode tocar o piano, mas ele pode dizer poesia, porque ele é autor de um livro chamado... É uma prosa poética, né? É o gênero, o Luciano Maia, ele fez o prefácio do livro. Tá aqui o Luciano Maia, prefácio do livro, é verdade. Ele falou sobre essa questão do gênero e eu perguntei a ele, né, Luciano... prosa ou é poesia? O que é que eu escrevo mesmo? E ele disse, olha, Pablo, hoje em dia as pessoas entendem que o gênero não pertence mais, a decisão sobre isso não é mais do escritor, é do leitor. É do leitor. Mas aqui a forma, pelo menos, a forma é prosa, né? A forma é prosa. A forma é prosa. Muito embora tenha aí exatamente uma mistura entre essas linguagens, né? Entre uma linguagem mais seca, mais árida, mais dura, mais factual, e uma linguagem mais... inclusive partida por sílabas, quebrada, enfim. Ele é autor deste livro. A terceira pessoa. A terceira pessoa. Tão bonito, né? A terceira pessoa. Você vê que é como se fosse um fantasma. Quem será essa terceira que pessoa? aparece, né, meio que enforcando as 2 pessoas que estão em branco na capa do livro. A primeira pessoa não é também a segunda, a parceira. É a terceira pessoa. Vamos descobrir isso? Mas vamos descobrir através da poesia. Vou pedir que ele lê, então, um poema para a gente conhecer o poeta. Conhecemos um pouco agora o intelectual, o pensador, o professor da área de filosofia e psicologia, Pablo Severiano Benevides, e agora vamos conhecer o poeta, ou o sem gênero, ou com todos os gêneros. E eu peço ajuda aos interlocutores para dizer que gênero é isto que eu vou ler, né? Que se chama Não. 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 Eu não estou aí onde me vês e nem falo a língua que entendes. Minhas preces de nada precisam. Meus tremores não são temores. E meus gestos não são meus gostos. Eu nada temo, de nada preciso e de nada gosto. Habito a maldade indiferente e ambígua das interrogações.
Sou seco como a retidão áspera de um ponto final. Martelo a repetição infinita das reticências. Carrego a fúria certeira dos raios que cortam o céu pelas exclamações. Mas isto não é questão de aparência e nem de escolha. Não sou visível e nem compreensível. Eu não decido por mim, sou só o que acontece. Porto a mentira dos que dizem eu falo a verdade e a sinceridade dos que dizem eu minto. Eu estou no desarranjo, no desacordo e no disparate entre sujeito, verbo e predicado. De tanto sentir, minhas palavras já não têm sentido. Por nada sentir, qualquer coisa faz todo sentido. Mas é interessante, eu ia dizendo, e podemos falar disso no próximo segmento do programa, é que apesar de do título ser a terceira pessoa, ele fala em primeira pessoa algumas vezes, né? Eu não estou, eu não sou. Mas vamos conversar sobre isso no próximo segmento com uma pessoa que está aqui, a primeira pessoa. É o Pablo Severiano Benevides, o nosso dialogador de hoje, que vai continuar conosco no próximo segmento do programa Diálogo. Não, eu não estou onde me vês e nem falo a língua que compreendes. Se já leste isso em algum lugar, tenha certeza de que a tua repetição é o teu engano. Diferente de ti, eu não sei. Esta será sempre minha palavra final, para que nunca exista a palavra final e para que sempre exista palavra. É um trechinho de um texto. É um trecho de um texto oriundo daqui, do livro A Terceira Pessoa, do nosso dialogador de hoje, que é poeta, é professor da Universidade Federal do Ceará, é pós-doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de Barcelona e tem doutorado em Educação e tem mestrado também em Filosofia, com especialidade em Kant, um tema de Kant, né, na sua dissertação de mestrado, mas o doutorado e o pós-doutorado é Foucaultiano, né? É uma guinada. Ele se chama Pablo Severiano Benevides, está comigo e é autor deste livro, que a gente estava discutindo se era prosa, se é poesia. Se era prosa, se era poesia, se era crônica, e a gente entregou para o público, né? Para dizer. E engraçado, eu tinha dito no segmento anterior, Pablo, que apesar de ser terceira pessoa, é como se pelo fato de falar em primeira, em alguns momentos, em primeira pessoa, me veio então a compreensão outra, de que é uma terceira pessoa você mesmo, quer dizer, é uma terceira pessoa que se constrói no poeta, na voz que fala. Sim. Né? Uma terceira no sentido de uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Não é, digamos, testemunhal, mas é uma construção de uma outra pessoa. Sim. Talvez aí tenha a ver com Foucault também, né? Construir uma e você sabe, uma exterioridade sim, que não corresponde necessariamente à interioridade. Olha, a escrita desse livro foi tão despretensiosa porque, você acredita, eram textos que eu soltava no Facebook, via de regra de madrugada, textos curtos, inclusive, e que eu não tinha nenhuma pretensão de fazer um livro. E várias pessoas foram me dizendo, poxa, Pablo, por que você não organiza isso, faz um livro? Porque tem um fio condutor, uma pegada como eu digo, boa, vou fazer isso. Que poeta você é, hein? Se você tivesse que ser o crítico. Agora eu quero juntar o professor e o artista. Como é que o professor Pablo Severiano Benevides criticaria o poeta Pablo Severiano Benevides? Diria que ele é um poeta o quê? De onde? Onde ele gravita? Em que... Não, o poeta Pablo Severiano Benevides não é um poeta, é um farsante, é um mentiroso. É um mentiroso? É um palestrinha. Por que ele diria isso, hein? Porque ele é muito metido, porque ele é muito... Ele quem? O professor ou o poeta? O poeta. O poeta, né? Aqui é o professor falando do poeta. O professor falando do poeta, tá. Como eu propus, claro. Ele inventa histórias e acha tudo aquilo muito bonito, mas são histórias comuns, banais, que ele tenta levar um estatuto de linguagem literária, mas não conhece nada de literatura, não leu nada de literatura, então... Mas por que agora eu vou fazer a psicanálise do psicólogo? Por que ele escolheu, quando eu disse, põe a máscara do professor para falar do poeta, ele só falou dos pontos
do calcanhar de Aquiles do próprio poeta. É porque o professor às vezes é assim, O professor né? é assim, O professor a imagem que você tem tem do professor é isso, de procurar os entraves, os impasses, os fossos da obra, eu acho que assim, tem uma diferença entre o professor e o pesquisador. Assim, o pesquisador ele precisa ser chato. O pesquisador geralmente ele escreve para cortar, ele escreve para se distinguir de certas coisas, ele escreve para lançar uma certa ideia na ordem do discurso. Eu acho que o professor não. Eu acho que, na verdade, eu banquei mais o pesquisador. Você bancou mais o pesquisador do que o professor. Porque o professor tem que ser mais aberto, né? Sim, ele tem que fazer laço social. Ele tem que dar o lastro do conhecimento, né? Mostrar todos os lados, etc. E não se fazer um recorte mais... E eu acho, Guilherme, Ricardo Guilherme, que não há sentido nenhum na prática docente se você não tem um engajamento, se você não consegue obter uma atenção, uma expectativa por parte das pessoas para quem você está falando. Sim. Então, assim, não adianta dizer, hoje em dia os alunos não prestam atenção, hoje em dia... Não, quer dizer, vá lá, assim, tente fazer por onde as pessoas prestarem atenção em você. Eu digo, mas você está me dizendo, veja se você concorda com a minha análise, é que o professor tem a obrigação de ser muito mais... o espectro maior das coisas e o pesquisador é mais pontual. Sim, não é? O professor, você não quer saber... Ao ser pontual, ele aprofunda. E o professor, ao ter essa amplidão, ele talvez não precise aprofundar tanto. Ele é mais um espectro, né, de um conhecimento. E eu acho que efetivamente... Embora ele tem que ter posicionamento, né? O próprio recorte dele já é... Sim. Embora efetivamente assim, existam brilhantes pesquisadores que não são brilhantes professores e vice-versa. Brilhantes professores que não são brilhantes pesquisadores. Existem pesquisadores. Brilhantes conferencistas que não são professores, não são bons professores. Né? Porque o professor é uma atividade específica do diálogo com os alunos, de se deixar penetrar pelo que o outro diz, né? É mais dialógico. Conferencista não, é mais posição de catedrático que fala num determinado lugar e alguém ouve. E o professor é na sala de aula, é interhumano a atividade dele, né? Sim. Eu acho que a pesquisa ela está mais distante da prática de ensino do que a própria atividade artística, do que a própria atividade de atuar, de representar. Eu vejo a pesquisa como uma coisa que, de fato, vai no movimento um pouco oposto ao ensino. Sim, mas eu não entendi a comparação com a atuação, com a atuação do... Isso vai ficar para o final. É pro final? É pro final. Tá bom. Então vamos falar de música. Ele trouxe música. Mas em relação ao professor e ao pesquisador, acho que você tem toda a razão, é isso mesmo. O professor tem muito mais compromisso com o social. E o pesquisador não. O pesquisador está ligado ali, né? Está sozinho pesquisando, olhando, conversando, entrevistando. Embora... Aí lá vai Foucault de novo. Preocupado com a entrevista, né? Se faz pesquisa com entrevista ou não. Essa é uma outra questão, né? Sim. Eu tenho que fazer uns 4 ou 5 programas só com o Pablo. Olha só, vamos lá, tô junto. Porque é tanto tema maravilhoso, né? Porque eu me lembro que o Foucault, num determinado momento, há um livro dele, um artigo, um desses seminários que ele fazia no Collège de France, que ele falava do pesquisador que não trabalha com entrevista, não é? Sim, exato, Ricardo. E eu não trabalho, meus orientandos não trabalhavam com entrevista. Isso era uma característica, todo mundo dizia, poxa, Pablo, mas por quê? Eu digo, olha, se você entende que o relato de uma pessoa é feito de dispositivos de poder, de prática de subjetivação, vá atrás desses dispositivos de poder. Foucaultiano total. Total. Tem pressuposto. Quer dizer, e você tem nas redes sociais, hoje tem uma coisa chamada pesquisa etnográfica. Chamava etnográfica, agora só bota um N, né? A pesquisa etnográfica, ela dá um campo de materialidade discursiva muito rico, que são as redes sociais. Eu acho que hoje em dia uma grande besteira que um pesquisador faz é menosprezar a importância deste campo de objetivação possível para as ciências humanas, que são as redes sociais. Você pode pesquisar coisas sobre os movimentos feministas, antirracistas, anticapacitistas, os movimentos neobiocêntricos, ecológicos, veganos, antigordofóbicos. Não necessariamente pela entrevista.
Não necessariamente para entrevista, mas você vai em páginas, você vai em postagens, em relatos, em curtidas, não é? E você vê o que é que está sendo dito. É importante o funcionamento do discurso, não só o fundamento, não só o discurso qualificado, mas como o discurso está funcionando, o que é que está aparecendo. Não haveria nesses discursos do netnográficos os dispositivos do poder? Sim. Também neles? Sim, total. Neles, a gente encontra isso com toda força. Mas na entrevista também, claro, óbvio. Tudo é construção de discurso. Até porque você tem o algoritmo indexado às mídias digitais, às plataformas, às redes sociais, que vai estar lhe devolvendo sempre uma notícia, uma narrativa, um conteúdo que lhe agrada. Não é? Isso é o tema que o Elie Parisot trata nesse livro O Filtro Invisível. O Filtro Invisível. Ele me trouxe o Filtro Invisível. O que a internet está escondendo de você? Quem vai responder é o próprio que me trouxe o livro. O nosso dialogador de hoje, o Pablo Severiano Benevides. Por quê? O que a internet está nos escondendo, hein? Esse livro, para mim, é quase como... Eu me sinto quase como aquela personagem da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Sim. Eu leio um pouquinho e aí volto e digo, não vou ler mais porque eu quero ter a felicidade de ainda não ter lido todo. Que coisa linda, hein? Que coisa linda essa relação com a leitura, né? Eu acho que essa é a nossa nova crítica. Guardando o doce para o final. Né? Eu fico nessa... Porque eu acho um livro tão bom, assim... O que é? Ele trata de quê? O que a internet está escondendo? Ele trata, Ricardo, de uma coisa muito importante, que é a produção de um conjunto de mundos personalizados, a partir da personalização da notícia e da informação. Já há um certo tempo se compreendeu que a publicidade trabalhava não de uma forma genérica, mas de uma forma personalizada. Mas os objetos considerados, os objetos de consumo da publicidade por excelência, eram objetos como roupa, tênis, celular, sapato, viagem e tal. Mas essa mesma lógica da publicidade de personalização passa a ser aplicada à notícia, ao conteúdo da notícia, às informações. De modo que se você começa a clicar em páginas de um determinado político, por exemplo, ou de um determinado influenciador, influenciadora digital. E é um erro a gente achar que o que faz os influenciadores digital é coisa de blogueirinha, propaganda de shampoo, besteirinha. Não, são coisas sérias, assim. São narrativas que mudam versões sobre guerras, sobre a eficácia de vacina, sobre, enfim, uma série de coisas da maior importância. Então, o que a gente está fazendo é a criação de mundos paralelos. Hoje em dia, uma pessoa tem um arsenal de narrativas para defender qualquer coisa. Ou seja, o número e a variedade, a diversidade de narrativas sobre uma série de questões tão grande que a gente tem a dificuldade hoje em dia em perceber que estamos vivendo em um mundo comum. Esse talvez seja o principal perigo para a democracia. Eu não entendo que seja tanto o que se chama apressadamente de fake news. É uma coisa mais grave do que isso. Ou seja, é a percepção de que não existe um mundo comum, um mundo compartilhado. Não é? E isso tem a ver com o que as pessoas têm chamado de pós-verdade. São as bolhas. Mas o pós-verdade aí é um outro aspecto. É aquilo que está acima de qualquer argumentação, o que você acredita no que você quer acreditar, né? A partir dos seus mundos, a partir das suas bolhas, não importa as comprovações, sim, não importa mais nada. O que é o grave do Elie Parisot é quando a gente percebe que os próprios mecanismos de comprovação, eles passam por esses sistemas de filtragem. Inclusive, foi ele que cunhou esse termo, né, a bolha dos filtros. É curioso como, assim, cada vez mais a noção de evidência científica passa pelo relato subjetivo. Eu vou te dar aqui um exemplo. Um remédio é vendido na farmácia, um remédio para dor de cabeça, tá? Então, se esse remédio ele cura ou não cura dor de cabeça, até muito pouco tempo atrás, a resposta deveria ser dada a partir das propriedades químicas, dos testes que foram feitos em laboratórios e tal. Está se passando cada vez mais a incluir o relato subjetivo como parte da evidência científica. Então, se pessoas dizem que isso cura dor de cabeça, isto entra dentro da evidência. Valida.
Então, é realmente uma época de esquartejamento da verdade, de fratura dos critérios que nos permitem distinguir o verdadeiro e o falso, né? Vamos falar de música? Ele me trouxe, sabe por quê? Porque eu trouxe uma música para ele e também porque ele me trouxe um objeto de música. Ele me trouxe Sim, um piano. um Para pianinho. pautar o quê, hein? O senhor toca piano, hein? Toco, meu piano é meu amigão, meu chapa, meu brother, assim. E o que você toca e por que você trouxe? Olha, eu comecei a tocar... O que te Ricardo, toca, né? O que é que me o que toca? que te toca e que te faz tocar o piano? O piano me toca e eu toco piano, né? O piano me toca e eu toco piano. Assim, eu toco piano desde de 12 anos de idade. Comecei a tocar piano em Campinas, eu estava morando em Campinas, era uma professora de Fortaleza, inclusive. Tive aulas de piano em Madrid, tive aulas de piano no conservatório aqui, tive aulas, enfim. E passei a devorar os songbooks do Almir Shadiak, que é um cara fantástico, assim, que tem um trabalho incrível, né, de trazer a harmonia, assim, de grandes figuras como é do Lobo, Chico Buarque, Caetano, Cazuza, Rita Lee. E o piano foi minha companhia por muito tempo, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa de compor músicas, eu gostava de compor. Eu sempre fui muito atrevida, assim, então... Então, além de professor de filosofia da educação, é compositor e pianista, digamos. Digamos. Não, porque eu quis dizer que o pianista é aquele que se dedica 12 horas ao piano. E, não é? Sim, no mínimo, não é? Eu me enxergo muito mais... Mas poderá também se dedicar e não ser. Sim, sim. Poderá se dedicar 12 horas e não ser. Não é o número de horas de dedicação que vai qualificar um pianista. Ou não. Eu me dedico mais à composição, composição. mas eu não, apesar de eu sempre... eu sempre me sinto em dívida comigo em relação a esse aspecto das produções artísticas. E quem é esse né? artista, hein? Quem é esse artista chamado Pablo? É um cara O que ele toca? O que